Olá, oitavo ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e nós vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo sobre análise morfológica. Eu deixei um exercício aqui, para que vocês pudessem responder, muito simples. Vocês vão analisar, na verdade, somente algumas palavras, tá? Dentro de uma frase, porque nós estamos estudando no caso, a classificação morfológica das palavras dentro de uma frase, porque há diferença entre a classificação de uma palavra conforme, por exemplo, a sua morfologia distinta, por exemplo, de suas relações morfológicas de outras palavras, com a classificação quando ela se mantém em relação com outras palavras dentro de uma frase. Vamos ver como é que funciona isso? Olha só, temos aqui a questão 1. Dê a classe gramatical das palavras em destaque conforme as funções morfológicas exercidas por elas na frase. A frase A. O homem e a mulher estavam brigando, porém os dois se respeitavam e não excediam os limites da boa educação. O pessoal briga, mas não exagera, não é? Certo. Simplesmente não concordaram, né, um com o outro, talvez, né? E então começaram a discutir, mas sem exceder os limites da boa educação. Então, 2 aqui. Essa palavra está destacada. Nós temos de dar, no caso, a classe gramatical dela, ou seja, nós temos de analisá-la e entendermos qual é a classe gramatical dentro da função que ela exerce dentro da frase. Tá? Vamos lá, temos aqui. O homem e a mulher estavam brigando, os dois, porém os dois. Olha só, 2 é um numeral, não é? Nós estudamos os numerais, né? Numerais cardinais, ordinais, tá? Os numerais multiplicativos fracionários. Só que nós temos aqui 2, um numeral, o quê? Cardinal. Beleza? Então é isso? Não. É dentro da frase. Dentro da frase, este numeral aqui está exercendo a função de substantivo. Olha como é que ele está substantivado pela presença do artigo à frente dele. Os dois se respeitavam e não excediam os limites da boa educação. É um numeral cardinal, mas neste caso aqui, o seu uso foi de substantivo. 2. Pronto, é um substantivo. Sim, senhores. Agora temos, o João exigiu muito à empresa que o quer contratar, tá? Ou seja, ele fez muitas exigências à empresa que o quer contratar. O bonito quer até 2 férias por ano. Olha só, bonito. Bonito classifica uma pessoa, né? É isso aí, classifica? Na verdade, dá uma característica. Certo? Se ela é bonita, é feia, alta, baixa. Característica, é bonita. Tá? No caso aqui, o João, bonito. Só que essa palavra, neste caso aqui, foi usada como substantivo. Também está substantivada aqui. Observe, então, o bonito vai ser um substantivo. Então, bonito, substantivo também. Certo? Por isso que eu comecei o nosso exercício tratando desta situação, da diferença entre a classificação morfológica de uma palavra isoladamente e a classificação da palavra morfologicamente dentro de uma frase. Então, bonito é um adjetivo, só que nesta frase foi usada, né, a palavra foi usada como substantivo. A palavra 2 é um numeral. Só que foi usado aqui, né, o numeral como um substantivo. Certinho? Cuidado com isso, certo? Vamos então continuar o nosso conteúdo. Nós temos aqui análise morfológica. Nós já vimos as classes que são variáveis, invariáveis, né? As que modificam o substantivo. Nós já vimos o artigo e o adjetivo. E começamos a estudar o pronome, certo? Beleza. Temos aqui no caso,
alguns adjetivos pátrios, tá? Nós temos tanto os pátrios aqui, no caso, aqueles que se referem à nacionalidade da pessoa, sem levar em conta ser o primeiro adjetivo de um adjetivo pátrio composto, tá? Então aqui é somente o adjetivo pátrio simples, beleza? Temos aqui o grau do adjetivo, mas não é necessário em si entendermos agora, a não ser que apareça em uma das questões. Então você vai ter de identificar se o grau é comparativo, aquele que usa as expressões, né, no caso de igualdade, tão quanto, tá? Ou no caso de superioridade, mais do que, ou de inferioridade, menos do que. Aos irregulares, né, de bom no grau normal para melhor, e não é o mais bom do que, menos bom do que, isso não existe, tá bom? Também temos aqui os outros, né? Mal para pior, alto para superior, tá? Pequeno para menor, grande para maior e baixo para inferior. E jamais mais baixo, tá? Mais grande, mais pequeno, de forma nenhuma. A não ser que esteja tratando, tá, de, por exemplo, uma comparação entre qualidades pertencentes ao mesmo ser. Por exemplo, o Pedrinho é mais mal do que bom. Opa, essa daqui está correta. Eita, que estranho, não é? Pois é, mas está. Esta casa é mais grande do que pequena. Está correto? Quando você atribui características em uma comparação, mas características ligadas ao mesmo ser. Tá bom? O grau superlativo absoluto é aquele, por exemplo, formado por um advérbio, tá? Muito, bastante, mais um adjetivo. A estátua é muito bela. E ele é absoluto, não há comparação dele com outras, vamos dizer, coisas que têm muitas vezes a mesma semelhança, seja do mesmo grupo, ou então com seres do mesmo grupo. Agora, o grau sintético, né, vai ser aquele em que você vai ter, então, o radical do adjetivo mais o sufixo. De belo para belíssimo, bela para belíssima. E o grau superlativo relativo, né, de superioridade, vai ser aquele grau em que vai haver uma comparação. Como assim comparação? Porque não tem um grau comparativo? Olha, mas vai ser uma comparação, tá, de um ser com um grupo inteiro, e não um ser específico com outro específico. E aí você vai usar, por exemplo, as formações a mais com adjetivo e a preposição de, ou mais, tá, mais adjetivo. Aí temos aqui, a estátua é a mais bela de todas. Então, é a mais, aí o adjetivo e a preposição. O irregular vai ser, então, a maior ou o maior. A casa é a maior de todas, tá? Então, você vai tirar o a mais aqui, só vai colocar, então, o adjetivo, certo? E a preposição de. Beleza? Então, de inferioridade, a menos mais adjetivo, tá? Ou o menos mais adjetivo. A estátua é a menos bela de todas, tá? Vamos dizer assim, o prédio é o mais belo de todos. Então, vai comparar com um grupo e não com um ser específico que pertence à mesma classe, tá bom? Aí a locução adjetiva, nós já vimos em sala, né, formada por um substantivo mais uma preposição, tá? Na verdade, a preposição mais o substantivo nesta ordem. Por exemplo, as aves da noite ou as aves noturnas. Então, temos a preposição de mais o artigo a aqui, que forma da, e noite, o substantivo. Paixão sem freio ou paixão desenfreada, certo? Preposição sem, mais, no caso aqui, o substantivo. Beleza? Já vimos o artigo, nós já vimos parte dos pronomes, nós já vimos as noções de pronome, então, os numerais também, né, vimos. Os pronomes que se encaixam nas ideias de pronome substantivo e pronome adjetivo, tá? Pronome substantivo é aquele que substitui um substantivo e o pronome adjetivo é aquele que acompanha, tá, um substantivo. Nós temos os pronomes pessoais. Aí todos os pronomes vão ser, então,
classificados como adjetivos ou substantivos. Os pronomes pessoais, do caso reto, do caso oblíquo de tratamento, substituem substantivos, tá? Ou também podem acompanhar no caso dos de tratamento, beleza? Vamos lá. São, então, os pessoais aqueles que designam as três pessoas do discurso, tá? A que fala, a com quem se fala e a de quem se fala, tanto no singular quanto no plural. Podem ser do caso reto ou do caso oblíquo, tá? Pronomes pessoais do caso reto estão em linha reta de concordância com o verbo. Ou seja, se o verbo está em uma pessoa, no caso, sujeito, representado pelo pronome pessoal do caso reto, também estará. E se estiver em determinado número, seja singular ou plural, o pronome pessoal também estará, né? Ele foi ao Rio de Janeiro. Ele, sujeito que pratica ação verbal, tá? E nós temos aqui da terceira pessoa do singular e o verbo também na terceira pessoa do singular. Beleza? Está numa linha reta de concordância. A Rafaela é ela, tá? Então, nós temos aqui o verbo na terceira pessoa do singular e o nome na terceira pessoa do singular. Nós temos o quê? Aqui um nome que pode ser substituído por um pronome pessoal do caso oblíquo. Ela é a Rafaela, tá? Entenderam? Ou ela é a pessoa de quem eu falo, por exemplo. São os pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Certo? Agora, os pronomes pessoais do caso oblíquo não estão em linha de concordância com o verbo. Por quê? Porque eles vão ter a função de complemento verbal. E o complemento verbal o verbo não tem de concordar com o complemento verbal. Quais são esses pronomes? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, você. Aqui é de tratamento na função de pronome pessoal do caso oblíquo. Tá? Se, se consigo, ele, ela. Se, se consigo, o, alhe, ele, ela. E estão aqui na função de pronome pessoal do caso oblíquo, mas são pronomes pessoais do caso reto. Só podem ser usados se estiverem preposicionados. Caso não podem, se não estiverem preposicionados, não podem ser usados como pronomes pessoais do caso oblíquo. Conosco, nós, também só pode ser usado como pronome pessoal do caso oblíquo se estiver preposicionado, porque originalmente é um pronome pessoal do caso reto aqui, ó. Vos, convosco, vós e vocês também não são pronomes pessoais do caso oblíquo de origem, só podem ser preposicionados. O vós e o vocês, tá? Pode ser preposicionado ou não, tá? Agora, se consigo, os, as, lhes, eles, elas, originalmente não são pronomes pessoais do caso oblíquo, mas se estiverem preposicionados, podem ser usados como oblíquos. Tá? Nós temos ainda a divisão de pronomes pessoais do caso oblíquo, que são átonos e tônicos. Aqueles precedidos de preposição, tá? São os tônicos. Mim, comigo, ti, contigo, você. Muitas vezes a preposição está fundida aqui ao pronome. Comigo. Então, comigo vai ser a formação da preposição com mais mim. Com mais mim, comigo. Tá? Com mais, no caso aqui, ti, contigo, tá? E aí vai, consigo, ti, aliás, o pronome, a preposição com mais o si, tá? Se, consigo, conosco, o com mais o nos, convosco, o com mais o vos, e consigo de novo a mesma coisa, né? Aqui, no caso da terceira pessoa do singular, mas em referência à terceira pessoa do plural. Beleza? Então, os pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos, aqueles que sempre são precedidos de preposição, mim, comigo, ti, contigo, você, tá? Mas cuidado que o você nem sempre vai estar, ele é uma exceção. Eu chamei você, pronto. Tá? Agora, eu chamei esse ti aqui, não vai poder ser usado, tá? E aí vai. Então, se consigo ele, ela, conosco, nós, convosco, vós, vocês, se consigo eles, elas. Eles, elas, só se estiverem precedidos de preposição.
para estar nessa função de pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos. Os pronomes pessoais do caso oblíquo átonos, né, não são precedidos de preposição. Me, te, se, o, a, lhe, nos, você, os, as, lhes. São esses, tá? Beleza. Então, temos aqui as funções dos pronomes, não entra no nosso estudo, né? Os pronomes o, a, os, as sempre funcionam como objetos diretos e não podem funcionar como indiretos. O lhe, lhes sempre irá ou irão funcionar como objetos indiretos e precedidos da preposição a e para. Não sei se está escrito aqui, estou falando de cabeça. E os pronomes me, te, se, nos, você vão ser usados como pronomes pessoais do caso oblíquo que substituem objetos diretos ou indiretos. E isso em frases distintas, nunca simultaneamente. Tá bom? Beleza. Agora, nós temos ainda os pronomes demonstrativos. São aqueles que indicam o lugar ou a posição dos seres em relação às três pessoas do discurso. Tá? Por exemplo, este, esta, estes, estas, isto para a primeira pessoa. Esse, essa, esses, essas, isso para a segunda pessoa. E terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Tá? Para a terceira pessoa. Há algumas, vamos colocar assim, funções específicas. Por exemplo, este refere-se a, no caso, no espaço, um tipo de pronome usado para demonstrar no espaço algum tipo de objeto que esteja perto da pessoa que esteja falando. Então, por exemplo, este celular aqui é meu. Agora, se o celular estivesse perto de você, eu falaria assim, esse celular aí é meu. Agora, se estivesse perto de uma pessoa da qual nós estamos falando, né, então o celular está lá com a Anne, certo? Nós estamos aqui conversando, eu e você, Heloísa. Aí eu falo assim, aquele celular lá perto da Anne é meu, certo? A pessoa está perto de quem se fala. Também estes pronomes podem ter uma função dentro das frases. Quando você vai se referir a uma coisa que você já disse, você vai usar o esse e essa. Esses, essas, isso. Tá? O celular é muito importante para todos nós. Esse celular aqui resolve todos os meus problemas. Você vai falar esse aqui porque se referiu a uma palavra já dita. Tá? Agora, se você ainda vai dizer este celular aqui, então eu vou dizer na escrita, então, né? Vou me referir a um objeto, ao celular, aí eu vou colocar este, certo? Porque eu não estou falando em referência ao espaço em si, aonde está, no caso, onde está, na verdade, o celular. E sim, estou falando referente ao que eu vou dizer. Esta situação é muito problemática. Há uma situação. Essa é a mais problemática. Aí eu já uso essa porque eu já mencionei a palavra, no caso, situação. Beleza? Temos algumas outras situações? Sim. Por exemplo, referente a tempo. Para dizer o tempo atual, você fala este ano. Um ano recente, né, mais passado. Esse ano de 2019 foi melhor do que o de 2020, por exemplo. Tá? Muitas vezes também se usa, né, quando se trata de um ano bem distante, aquele. Mas essas noções hoje não há uma, vamos dizer assim, unanimidade sobre o seu uso, tá bom? Mas no geral é isso, tá? Este para um ano atual, esse para um tempo recente passado e aquele para um tempo muito distante. Mas há muitos problemas referentes, por exemplo, o que é um tempo distante, dependendo da sua idade ou entre outras situações. Beleza? Também há outras situações de uso, sim, né? Mas essas aí nós vamos deixar por enquanto, né? É uma última. Beleza. Pronomes de tratamento. Nós temos aqui os pronomes de tratamento que se referem, então, no caso, a forma de tratamento que você vai, no caso, usar referente a uma outra pessoa. E esta forma de tratamento vai, então, permear, por exemplo, se há formalidade ou não, se há distanciamento ou familiaridade entre as pessoas. Então, o pronome de tratamento justamente traz, né,
uma distância entre as pessoas que estão conversando. Há uma formalidade, certo? E nós temos aqui, então, Vossa Alteza, e temos a abreviação, tá? Para Vossa Alteza, que é um pronome de tratamento para príncipes, arquiduques e duques. Vossa Eminência para cardeais, Vossa Excelência para altas autoridades do governo e das classes armadas, tá? Vossa Magnificência para reitores de universidades, Vossa Majestade para reis e imperadores, Vossa Reverendíssima para sacerdotes em geral, Vossa Santidade para papas, Vossa Senhoria para funcionários públicos graduados, oficiais até coronel e pessoas de cerimônia, tá? Como, por exemplo, senhor, senhora, para pessoas mais, no caso, idade de você. Beleza? Também são considerados pronomes de tratamento as palavras você, vocês, tá? Provenientes da redução de vossa mercê, e senhor, senhora e senhorita, certo? Só que estes aqui estão já com um uso um pouco diferenciado, em que não há tanto, então, não há tanta formalidade, principalmente você ou vocês, tá? O senhor e senhora tem uma certa formalidade? Tem, mas dependendo da situação, não é uma formalidade assim como os outros. Quando você fala assim, a senhora vai ali, você até inseriu o artigo, ou seja, demonstrando o quê? Que existe uma familiaridade. Você só usa o artigo se houver familiaridade, e você usa o artigo à frente do, no caso, pronome de tratamento senhor e senhora, certo? Bom, você hoje é usado no lugar das segundas pessoas, tu e vós, você e vocês, né? Levando, olha só, o verbo para a terceira pessoa do singular ou do plural, para a terceira pessoa. Então, olha só que estranho. Agora, as formas de tratamento são precedidas de vossa, quando nos dirigimos diretamente à pessoa, e de sua, quando você faz referência a ela. Por exemplo, você vai falar assim, Vossa Alteza. Você está falando com alguém, olha só, aliás, você está falando com a própria autoridade, com o príncipe. Vossa Alteza vai mesmo para a guerra? Então você está falando diretamente ao príncipe, com o príncipe, tá? Mas agora você fala assim, Sua Alteza vai à guerra, você está conversando com outra pessoa, falando sobre, então, a alteza dele, ou seja, o príncipe, por exemplo, tá? Sua Alteza vai à guerra, você está falando com uma pessoa sobre o príncipe. Agora, quando você fala Vossa Alteza, você está falando diretamente com o príncipe, tá? Beleza, vamos ficar por aqui, vou deixar um pequeno exercício, né? E aí vamos dar continuidade em pronomes interrogativos, beleza? Então, gente, tchau, tchau, até a próxima aula.